nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do teu filho, da sua esposa. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, profetizamos saúde, paz, alegria, autoridade, e que a presença do Senhor esteja reinando cada dia mais sobre a vida do teu servo, Pai. Usa o teu filho nesta manhã para ministrar a tua santa palavra aos nossos corações. Como igreja do Senhor, nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus possa repousar sobre o seu coração nesta manhã de domingo. Domingo é o dia do Senhor, é um motivo de alegria. Estamos aqui na casa dele e com certeza Deus tem vários milagres para nós no decorrer deste ano. Hoje, 7 de janeiro, o ano que era novinho, né? Já se passaram 7 dias. Você que está na expectativa de chegar a 2024, 7 dias já se foram. 7 também é o número do dia da campanha, né? Hoje estamos no 7º dia da campanha Projeto de Vida. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, vamos dizer assim. E nós agradecemos por estarmos vivos e aqui nesta manhã de domingo, né? Nós vivemos aqui e a Bíblia diz que somos como uma neblina, que hoje existe e amanhã já não existe mais. Nossa vida aqui é passageira, é rápida, por isso que precisamos estarmos sempre ligados em Deus, buscando a Deus, porque amanhã eu posso não estar aqui. Hoje poderá ser meu último dia, eu não sei, essa é a grande verdade. Você precisa estar preparado, precisa estar na presença de Deus, porque assim o dia que Ele voltar para você, você estará com Ele no céu, com certeza, na alegria, no regozijo, junto de Deus. Precisamos, nesses últimos dias, estarmos mais do que nunca preparados. Tem tantas coisas acontecendo no mundo, né? Nesses últimos dias, que deixa a gente pensativos, deixa a gente reflexivos, diante de tudo que está acontecendo de uma só vez. A Bíblia diz em Mateus 24, certa vez Jesus foi indagado quando seria o fim, e ele disse assim, olha, eu não sei quando será o fim, mas quando essas coisas estiverem acontecendo, está próximo do fim. E é difícil hoje você não falar do noticiário que está acontecendo no mundo afora, né? Guerra em vários locais, né? 2 guerras aí grandes, vamos dizer assim, da Ucrânia e Rússia, e também lá de Israel, contra a faixa de Gaza, o Hamas. Estão guerras acontecendo, terremotos, estava acontecendo nesses dias aí, terremoto, guerra, tudo ao mesmo tempo, e a Bíblia relata isso muito claramente, que quando esses sinais estiverem acontecendo, estaria próximo do fim. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de você, reflexão total para você, para que você possa estar nesse caminho que é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida fora de Jesus. Não existe. Você precisa estar, como gosta de dizer o pastor Aurélio, alinhado com Jesus, para que você possa, o dia que Ele voltar, você entrar no reino e no gozo dos céus. Amém? Voltando para a campanha Projeto de Vida é uma campanha que tem acontecido há muitos anos no Ministério Nova Terra. E muitas pessoas têm sido abençoadas. Todo ano, início do ano, tem essa campanha. Num tempo passado, não tão distante, a campanha era final do ano, e depois o apóstolo Luiz mudou para o início do ano. E muitas pessoas têm sido
abençoadas, têm conquistado o seu projeto. E com você não será diferente. Hoje é o 7º dia da campanha, estamos já terminando a campanha. Talvez você que está aqui nesta manhã não vai vir à noite. E o pastor Humberto vai fazer o encerramento dessa parte hoje de manhã, do seu voto, do seu pedido, vamos dizer assim, né? É muito interessante você fazer a campanha, o projeto de vida. Eu já alcancei muitos milagres fazendo o projeto de vida. E a Bíblia fala que Deus é um Deus de organização, que o nosso Deus é um Deus que gosta de coisa organizada, de projetos. Olha só o que aqui diz em Jó 22, 28, diz assim: se projetas alguma coisa, olha só, se projetas alguma coisa, você está projetando alguma coisa? Ele diz assim, ela te sairá bem. Olha só, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, ou seja, é muito normal, né? No nosso trajeto de vida, as coisas às vezes não dão muito certo, então descem. Então você dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. Então projetar é algo de Deus. Deus quer que você projete, que você torne conhecido a sua petição. Eu sempre digo isso aqui, né? Você precisa tornar os seus projetos, os seus pedidos, as suas orações tem que ser conhecida de Deus. Você precisa ser específico. Eu quero ser abençoado esse ano. Amém, você vai ser abençoado. Em quê? E Deus pergunta para você, em quê? Eu quero ter saúde. Eu preciso ser curado. Graças a Deus vai ser curado. Eu preciso conquistar algo no material. Então coloca diante de Deus. Você quer o quê? Uma casa? Você quer uma bicicleta? Você quer um carro novo? Você quer um carro usado? Fale para Deus. A Bíblia diz que você precisa tornar conhecido dele os seus projetos, os seus sonhos, os seus alvos, as suas orações. Então eu vou repetir para você, Jó 22, 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima. É para cima que vem o seu socorro, vem de Deus. É lá que Deus vai trazer poder sobre a sua vida. É que vai te abençoar abundantemente nesse ano de 2024. Então você que está fazendo a campanha, se alguma coisa descer, ou seja, não estiver dando muito certo, busque do alto, busque em Deus, que a Bíblia diz, e Deus salvará você. Ou seja, salvará o seu projeto, o seu sonho, a sua oração. Não tenha medo de ser abençoado. Peça para Deus, Ele tem para te dar. Nós estamos aqui nessa campanha, no 7º dia, e daqui a pouco vai ter a oração do encerramento, e você vai ficar acreditando, confiando. Mas eu quero motivar você, nesta manhã, a pedir para Deus uma coisa muito especial, o amor dele para o seu coração. O tema da campanha, o versículo que o pastor Adilson nos deu, está escrito em João 14, 21. Então, queria que você colocasse de pé e vamos ler esse versículo que é o tema da campanha Projeto de Vida de 2004. João 14, verso 21. João 14, verso 21. Diz assim na palavra de Deus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ore comigo. Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos o nome, e aqui está a tua palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, em que diz que nós precisamos amar a Jesus, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e quero em nome de Jesus,
Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que o Senhor trouxe aqui nessa manhã de domingo. Que o Senhor possa derramar sobre eles da tua unção, da tua graça, do teu poder. Que o Senhor Jesus possa fazer milagres e maravilhas na vida de cada um deles. Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos e dizemos amém, amém e graças a Deus. Pode sentar-se. O pastor Adilson está empenhado nesses dias, ou seja, para este ano de 2024, em trazer assim um ensino mais aprofundado da Bíblia para você. Ele fez uma reunião com a gente nesses dias passados e ele colocou essa ideia de trazer algo mais sólido, né? Mais conhecimento bíblico para você que vem na igreja. E é necessário isso acontecer. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, lá em 2 Timóteo 2,15. Tenha esse versículo guardado na sua mente, no seu coração. Você que é um servo de Deus, você que é obreiro de Deus. Diz assim, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Olha só que interessante. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra de Deus. É muito comum, às vezes você está aqui no altar, você fala assim, a Bíblia é João 14, igual eu falei aqui nesta manhã. Muitas pessoas às vezes ficam procurando lá no início da Bíblia, outros ficam procurando na parte de Apocalipse, outros procuram no índice. Amém, irmão, é bom assim, mas procura aprender mais, a cada dia mais. Você precisa manejar a Bíblia com facilidade, você precisa ter um conhecimento mais profundo, e é isso que a Igreja de Cristo quer que nesse ano de 2024, que você tenha esse aprofundamento na palavra de Deus, para que você possa saber, pelo menos algumas coisas básicas da Bíblia, e como você sabe, é lendo, é praticando, tudo que você pratica, você fica bom, né? Hoje nós vivemos numa era digital, eu nasci numa era que não tinha nem telefone, vamos dizer assim, verdade, e hoje você tem uma tecnologia, né, extensa junto de nós. O nosso irmão Marco Aurélio, de vez em quando vai lá em casa me socorrer, irmão Marco, faz isso, instala a impressora, faz isso, mas o básico nós já fazemos, nós precisamos aprender, procurar, se inteirar. E você já não, eu sei que todos aqui não são analfabetos digitais, todo mundo tem uma noção. Por que você tem noção? Porque você procurou aprender. E assim é a palavra de Deus, você precisa procurar aprender a palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas de bênçãos e milagres para nossas vidas. E a Bíblia diz que nas promessas já tem o sim de Jesus Cristo, ou seja, já tem uma pré-aprovação de Jesus Cristo. E às vezes você não sabendo as promessas escritas, não tem como você reivindicar aquilo no reino de Deus. Todos aqui sabem, eu trabalho no judiciário, e no judiciário diz assim, olha, algo que não é pedido, não é concedido. Às vezes o juiz sabe que a pessoa tem um direito, mas se o advogado não pediu, ele não pode conceder, a gente fala de ofício. A pessoa precisa pedir. Assim é no reino de Deus. Você precisa pedir, você precisa tornar conhecido a sua oração, o seu projeto, o seu sonho. O tema da campanha Projeto de Vida desse ano é amar Jesus, servir pessoas e fazer discípulos. Vou repetir o tema. Projeto de Vida de 2024. Amar Jesus, servir pessoas e fazer discípulos. Eu creio que os irmãos já falaram muito aqui nesse tema nessa semana,
mas eu quero focar com você sobre amar Jesus. É o versículo que nós lemos, né? João 14, 21. Então é isso que nós vamos estar falando com você, sobre amar Jesus. Muitas pessoas dizem que amam Jesus, mas elas têm essa característica, ou seja, elas têm essas atitudes de quem ama. Será que tem? Eu vou estar focado somente nesse versículo, para a gente conhecer bem, massacrar bem o versículo, para que você possa se inteirar e guardar no seu coração, na sua mente, o que nós falamos aqui nesta manhã, sobre amar Jesus. Aquele que ama Jesus, primeiro ponto, você que está anotando, pode anotar aí. Aquele que ama Jesus tem uma característica. Primeiro ponto, ele ouve os mandamentos. O que é mandamento? É um conjunto de ensinamento. Lá em Êxodo 20, lá tem 10 mandamentos. Com o passar dos anos, olha só, com o passar dos anos, Êxodo foi escrito lá há muitos anos atrás. E aí veio andando a história até o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, e a Bíblia diz que ele faleceu aos 33 anos. O ministério de Jesus começou aos 30 e foi até 33 anos de idade. E ele então, naquela época, já existia, olha só, de Êxodo 20 até o nascimento de Jesus, aqueles 10 mandamentos já haviam se transformado em 613 mandamentos. O povo foi acrescentando carga, foi acrescentando mandamentos no decorrer da história. E quando Jesus veio, eles perguntaram então para Jesus qual que era o mandamento mais importante. E ele diz: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Resumiu esses 613 mandamentos em 2. Então o que é mandamento? É um conjunto de ensinamentos. A Bíblia diz no Novo Testamento, uma única vez, sobre a transgressão dos mandamentos, e diz que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então a Bíblia diz que você, quando transgride os mandamentos, você está pecando. Você está transgredindo uma norma, uma lei. Então por isso que é importante você ouvir os mandamentos. É isso que Jesus disse, olha aqui. Aquele que tem os meus mandamentos. Bem no início aí do versículo diz, aquele que tem os meus mandamentos. E você pergunta assim, pastor, mas como que eu faço para receber isso no meu coração? É isso que você está fazendo agora, uma das atitudes, uma das características, está fazendo agora, você está ouvindo. E a Bíblia diz em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. E é isso que você está fazendo, você está ouvindo a pregação do Evangelho. E através desse ensinamento, desse ouvir, é que você vai aprender sobre os mandamentos. Mas na igreja o tempo é muito corrido, tudo passa muito rápido. Então você precisa chegar em casa, quando você está lembrando, vou tirar aqui meia hora e vou ler alguma coisa que eu trouxe na minha mente, ou que eu trouxe anotado. Ou seja, você precisa dedicar um tempo para que você possa fazer a tarefa de casa, né? Quando a gente estudava, você estuda, mas tem a tarefa da casa. E você chega em casa, tem que fazer a tarefa. A Bíblia também é assim, na igreja o prazo é muito pequenininho. A gente expõe os temas, e você precisa chegar em casa e fazer a sua parte. Ou seja, fazer a sua tarefa. Olha aí, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
A fé vem pela pregação. Ah, pastor, eu tenho uma fé tão pequenininha. Então você precisa ler mais a Bíblia, você precisa ouvir mais, para que a sua fé se fortaleça, para que você possa tornar um cristão vencedor nos seus propósitos, para que o amor dele possa invadir o seu coração. Você precisa amar Jesus. É o tema da nossa campanha Projeto de Vida de 2024. Outro ponto que eu quero falar com você, que você precisa ouvir, mas você precisa, olha só, guardar a palavra no seu coração. É o segundo ponto. Você precisa guardar, precisa ouvir e precisa guardar no coração. A Bíblia diz em Salmo 119:11, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no meu coração as suas palavras, para que eu não venha pecar contra ti, ou seja, contra Jesus, contra Deus. Daí a importância de você conhecer a palavra de Deus, e é lendo, é estudando, não tem outro jeito, meu irmão. Você precisa manejar bem a palavra da verdade, para que você possa não pecar contra Deus. As coisas estão acontecendo. Lembra que eu disse no início? Terremotos, guerras, rumores de guerra, rei contra rei, nação contra nação. Nesses últimos dias, agora está fresquinho, né? De uma semana para cá está melhor, mas outro dia o sol estava muito quente. Não é isso? Estava muito quente o sol. E a Bíblia fala desse sol quente. A profecia do sol quente. Se você quiser anotar, Isaías 30, versículo 26, diz assim, olha só, Isaías 30, 26, a luz da lua será como a do sol. Credo. A luz da lua será como o sol, e o sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, num dia só. Irmãos, o que está acontecendo é bíblico. Claro que tem a participação do homem, né? Destruindo a natureza, o planeta está aquecendo, e a Bíblia já dizia isso há muitos anos atrás. O profeta Isaías profetizou isso. Isaías viveu 750 anos antes de Cristo, e ele já profetizou que o sol ia esquentar, a lua iria brilhar como se fosse o sol. Irmãos, misericórdia, né? Nós não chegamos ainda nesse dia, e eu não espero estar aqui para esse dia, mas as coisas estão acontecendo. É só um alerta para você. Isaías 30, 26. Voltando lá, sobre amar Jesus, você precisa então não só ouvir, mas você precisa guardar. Tem muita gente que ouve muita coisa, eu mesmo ouço muitas coisas, mas tem muitas coisas que nós não guardamos, porque aquilo não interessa, né? Tem até um ditado popular, graças a Deus, que Deus me deu ouvido para ouvir tudo isso, mas tem tanta bobeira por aí, tem tanta besteira, que você precisa reter só o que é bom, e você então precisa guardar as palavras, para não pecar contra ti. Então, primeiro ponto, ouvir os mandamentos. Segundo ponto, guardar os mandamentos no coração, porque assim você vai estar amando Jesus. É interessantíssimo você amar Jesus, é porque através desse amor é que você vai crescer em Deus, é que você vai conquistar. Quando amamos uma pessoa, você tem um prazer de ouvi-la, não é verdade? Por isso que é importante você ouvir a Jesus, porque é a pessoa que você ama. E como você faz para ouvir Jesus? Para ouvir Deus? Lendo. A Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus.
você precisa ter prazer em ouvir as coisas de Deus. Hoje está tudo tão fácil, né? É o mundo da facilidade. Tem Bíblia em áudio, você pode estar viajando e pode estar ouvindo, você pode estar trabalhando, se seu serviço permitir, pode estar ouvindo um foninho de ouvido, alguma passagem bíblica. Você, até mesmo através da internet, né? Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa também. Cabe a você selecionar. E lá tem um botãozinho de clicar nas coisas boas, na coisa ruim. Não clique na coisa ruim, clique só na coisa boa. Né? Retenha só o que é bom. Aprenda o que é bom para a sua vida. E uma das coisas excelentes para a sua vida é amar Jesus, ouvindo a sua palavra. Vou repetir. Primeiro ponto, ouvir os mandamentos. Segundo ponto, guardar os mandamentos. Que diz assim, seguindo o versículo, diz assim, ó, e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você não guarda os mandamentos, Jesus está dizendo que você não o ama. Então, você precisa guardar, porque assim você está tendo uma atitude de quem ama, né? Você que é casado, você que tem um namorado, você que tem o seu pai, tem sua mãe, tem uma pessoa do relacionamento, você ouve e guarda os ensinamentos. O meu avô, Juca, ele tinha vários ditados populares que me servem até nos dias de hoje. A Luzinete, que me acompanha há alguns anos, sabe isso. Eu acho que não passa um dia sem eu mencionar algumas coisas que meu avô dizia. Eu guardei aquilo no meu coração e serve para mim até hoje. Então você precisa guardar, não só ouvir. Você, além de ouvir, precisa reter no coração, guardar os mandamentos. O amor deve ser demonstrado com atitudes. Não adianta ter só, vamos dizer assim, eu tenho amor, mas se você não tem atitudes, então para quem que guarda, para quem ama Jesus, ele tem atitude. Ou seja, ele tem uma característica. E a Bíblia diz, lá em Tiago 1:22, se você quiser anotar, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Olha só que interessante. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O que eu falei primeiro? Ouvir e depois guardar. Porque se você guarda, você está cumprindo. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Quem não guarda a palavra, terminando o versículo, diz assim, enganando vós a vós mesmos. Então não adianta, meu irmão, você ouvir e não guardar, que assim você está enganando a você mesmo. Daí que é super interessante você ouvir e reter aquilo que é bom para a sua vida, aquilo que vai fazer diferença, que você vai andar para frente, que quando as coisas descer você dirá para cima. O seu projeto precisa ser alcançado, para que você possa testemunhar. E Deus está interessado nisso. A rainha de Sabá, quando foi visitar o rei Salomão, ela foi visitar, um dos propósitos dela era conhecer aquele homem que era o mais sábio do conhecimento de toda a região do mundo conhecido. Ou seja, ela queria, um dos propósitos dela era conhecer a fama de Salomão da sabedoria. As pessoas de Arizona precisam querer conhecer você, pela sua sabedoria, pelo seu andar, pelo seu jeito de ser. Ou seja, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, vamos estar perto porque nós vamos ser abençoados. A rainha de Sabá fez isso, ela foi estar perto do rei Salomão, porque ele tinha uma grande sabedoria. E assim é que vai acontecer na sua vida aqui nessa cidade. Pessoas vão estar próximo de você para conhecer, experimentar da alegria, da sua sabedoria, da sua prosperidade. Enfim, quer estar perto. É bom estar perto de uma pessoa assim abençoada, alegre, né? É bom demais, eu acho ótimo.
Você estar perto de uma pessoa que transmite paz, que transmite sabedoria, né? É como se você estivesse num sol bem quente, aí de repente chegasse numa sombra. Ali existe um refrigério. E é isso que vai acontecer na sua vida, meu irmão. Você estudando, procurando apresentar como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra de Deus, várias pessoas vão estar perto de você para aproveitar da sua sombra. Amém? Vamos seguir em frente, né? Que aqui o horário passa rápido. Rapidinho. Quem guarda os mandamentos, eu notei aqui um versículo interessante, que é uma característica de quem ama Jesus. A Bíblia diz assim, em 1 João 4, 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, também ama os seus irmãos. Irmãos, é o seguinte, que ser crente na igreja é bom demais, e é muito fácil. O difícil é você ser crente na rua, no seu ambiente de trabalho, onde você está viajando, onde quer que você esteja, lá é mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente sai pela rua, né? Eu trabalho andando pelas ruas, e aí você encontra um irmão, não estou falando que é vocês, como diz o pastor Adilson, é de outro país, né, pastor Humberto? De outro país. Aí você, Acapulco, aí você encontra o irmão na rua, aí você fala, paz do Senhor. Ele olha para baixo, assim, irmãos, que isso? Você precisa amar o seu irmão. A Bíblia está dizendo, 1 João 4, 21, ora, temos da parte dele este mandamento, é um mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. A Bíblia diz que nós temos que cuidar da nossa família da fé. Não é isso, pastor Aurélio? Não é isso, pastor Humberto? Da família da fé. Então, quando você encontrar irmão pela rua, pare, converse. Pergunte como que ele está, como que ele vai. Se ele está passando por uma dificuldade, procura ajudar. Isso é amor. Não tem como você dizer que ama Jesus se você não ama seu irmão. Isso é muito sério. Você precisa tratar bem o seu irmão. A Bíblia diz que tudo que você semear, isso ceifará. Se você trata bem o seu irmão vai te tratar bem também, porque você está semeando na vida dele. Não, ande de peito aberto, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu sou um servo de Deus, e vamos fazer diferença nesse mundo. Você está lá no seu local de trabalho para ser luz, e não treva. Então você precisa amar o seu irmão. Ajude o seu irmão a viver melhor, amando ele, procurando ajudar. É uma forma de amar, porque não adianta amar a Deus, amar Jesus e não amar seu irmão. Terminando, a gente poderia ficar aqui várias horas, vamos dizer assim, falando sobre o amor de Jesus, mas aqui tem que terminar. Já assim tem almoço, né? Tem que fazer almoço, né? Terceiro ponto, para a gente fechar nesse versículo, que é o tema da nossa campanha Projeto de Vida. Olha, você precisa conhecer a Jesus. Por quê? Diz no final do versículo que nós lemos, no final do versículo diz assim, e me manifestarei a Ele. Jesus dizia, se você me conhece, eu vou manifestar em você. Então o primeiro ponto que eu disse, ouve os mandamentos. Segundo ponto, guarda os mandamentos. Terceiro, fechando, você precisa conhecer Jesus, porque assim Ele vai manifestar na sua vida. Pastor, mas é tão difícil. Não é fácil, tem tantas coisas que contradiz,
que acontecem nas nossas vidas no dia a dia. Mas tem um versículo que fecha assim, ó, com chave de ouro, porque muitas coisas acontecem sem o nosso querer, vamos dizer assim, e foge ao nosso controle. Isso é verdade. O inimigo está aí para bater, e se você deixar, ele bate com força. E a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você o ama. Então essas coisas que estão acontecendo, que fogem ao seu controle, transforme em amor para Jesus. Conhece a Jesus de uma maneira diferente do que você tem conhecido, para que Ele possa manifestar na sua vida, uma vida de abundância em todas as áreas. E aqui no caso nós estamos falando de amor, para que você possa amar Jesus de uma forma excepcional nesse ano de 2024. Que esse ano novo que iniciou alguns dias atrás, que seja o ano da diferença na sua vida de cristão. As coisas precisam acontecer de uma maneira diferente. A pessoa que ama não quer o mal do outro. A pessoa que ama quer o sucesso do outro. A pessoa que ama quer fazer que aquela outra pessoa se sinta feliz. Tem tantas histórias que eu poderia ilustrar para você aqui sobre o amor, mas eu quero fechar contando uma pequena história para você, para a gente estar orando, encerrando a sua campanha do projeto de vida de 2024. E é sobre o amor que eu quero falar. Nas Olimpíadas de 1992, existiria um competidor britânico chamado Derek Redmond. E ele na Olimpíada de 88 em Seul, ele teve grandes problemas de lesões. Ele passou por algumas cirurgias, e aí ele então chegou nas Olimpíadas de 92, na Espanha, em Barcelona, e ele só teve 4 meses para treinar, devido ao histórico de lesões e tudo, mas ele era um corredor de primeira, vamos dizer assim. E nos treinos classificatórios, ele ficou em primeiro lugar nos treinos. E para você que entende um pouco de esporte, que eu não entendo muito, ele estava correndo na raia do centro, ou seja, aqueles que são os melhores classificados, correm na raia do centro. Ele ia correr, disputar a medalha de ouro, os 400 metros, e ele estava na raia principal. Imagina só aquela ansiedade, né? Ele que já havia de lesões, tinha tentado correr e ganhar a medalha olímpica de 88, não havia conseguido. Então ele pensava assim: olha, em 92, lá em Barcelona, eu vou ganhar. E ele classificou para isso, ele treinou para isso. E aí, começou a corrida, largada, na hora X, marcou, deu o disparo, eles arrancaram. E ele já arrancou na frente, Derek Redmond. E ele arrancou na frente, e após alguns metros, ele para. De repente, ele sentiu uma dor tão forte que ele travou, e ele parou e chorou por alguns instantes, ali, e os seus adversários passaram por ele, e ele se levantou, e começou praticamente a andar, mancando, mas ele estava com o propósito de ir até a linha da chegada, era só 400 metros, mas ele não conseguia, e algumas pessoas, alguns fiscais vieram para ajudá-lo, e ele recusou e continuou andando, mancando e chorando, e ele não se aguentava mais. Foi de repente que um homem que estava na arquibancada, chamado Jim Redmond, que era o pai dele, brigou lá com segurança e conseguiu pular para a pista, abraçou o seu filho e disse: filho,
aqui eu estou. E nós vamos vencer juntos. E aquele pai conduziu aquele filho até quase na linha de chegada. E soltou e falou: cruze. Aquele homem não subiu no pódio. Ele não ganhou medalha, o Derek. Mas nós estamos aqui hoje, 32 anos depois, contando a história dele. Ele entrou para a história das Olimpíadas. O pai dele, alguns anos depois, na Olimpíada de 2012, foi convidado para entrar com a tocha olímpica no estádio, devido a essa atitude de ajudar o filho a cruzar a linha da chegada. Meu irmão, minha irmã, é assim que Deus, Pai, quer fazer com você. Quer fazer que você cruze a linha da chegada. Ele vai te conduzir em direção ao triunfo, ao seu projeto de vida de 2024. Deus te ama de uma maneira excepcional. E quer fazer de você um filho vencedor. Deixe Ele te ajudar. Ame a Jesus, ame a Deus, e Ele vai estar junto de você nas suas maiores dificuldades nesse ano de 2024. Vamos colocar de pé. Quero convidar o pastor Humberto, a hora está avançada. Ele vai estar orando aqui com você, já terminando a sua campanha. Eu não sei o que você tem pedido para Deus nessa campanha, nesse projeto de vida desse ano de 2024. Mas eu quero te dizer que eu conheço um Deus poderoso, que ama você, assim como aquele pai amou aquele atleta naquele dia, te conduzindo em triunfo para esse ano 2024. Ele quer fazer de você um grande vencedor. E talvez daqui a alguns anos, nós vamos estar aqui contando a sua história, assim como nós contamos essa história depois de 32 anos. Deus quer fazer de você mais do que vencedor, para que o seu nome, ou seja, o nome de Deus, seja exaltado nessa cidade, e que várias pessoas queiram estar perto de você, ou seja, na sua sombra, recebendo a sua sabedoria e do seu sucesso. Pastor Humberto, é com você. Amém, glória a Deus. Quantos foram abençoados? Amém, glória a Deus. Eu fui tremendamente abençoado. Amém, irmãos? Pega o seu cartão, vamos orar. Você que não tem, quiser pegar, tem ali.